Arcturus, ou Arturo, uma enorme estrela vermelha, está explodindo de dentro para fora. O mar vermelho de plasma em sua superfície se enfurece e pulsa. Essa estrela queima qualquer coisa que se aproxime dela. E agora, flop! Arcturus se foi. Mas ao mesmo tempo, ela reaparece no centro do nosso sistema solar, substituindo o Sol. O que vemos no céu não é mais um pequeno ponto amarelo, mas uma bola vermelha gigante. Ela é 25 vezes mais larga e 30% mais pesada que o Sol. Mesmo que Arcturus seja um pouco mais fria, ainda é um pesadelo para a Terra. A distância do nosso planeta até a estrela é agora 25 vezes menor. Toda a água dos oceanos e rios começa a evaporar. Florestas tropicais estão se transformando rapidamente em desertos sem vida. Mas o pôr do sol e o nascer do sol agora são sensacionais. Imagine-se no telhado do Empire State Building assistindo ao nascer do sol. Primeiro, você vê a luz no horizonte. Ela quase o cega, porque Arcturus é 110 vezes mais brilhante que o Sol. Então, a estrela sobe gradualmente sobre a superfície. O ponto espesso no horizonte fica cada vez mais largo e continua a crescer, até que a estrela vermelha seja tudo que você pode ver. Arcturus está agora tão perto que você pode até ver tempestades de plasma quente em sua superfície. Existem explosões e expulsão periódica de massa. Enormes quantidades de matéria são ejetadas da superfície da estrela a velocidades de até 2.000 km por segundo. A matéria assume a forma de um laço preso à estrela em ambas as extremidades. E você tem que usar um traje espacial super avançado para poder observar o nascer do Sol. A vida na Terra deixou de existir há muito tempo devido a essas condições e vai piorar com o tempo, porque a cada 8 dias o brilho de Arcturus aumenta. E logo nosso planeta se tornará mais parecido com Vênus, tão perto do Sol que a alta temperatura torna qualquer vida impossível. Ok, deixe nosso planeta esfriar um pouco e coloque Próxima Centauri no centro do nosso sistema solar. Não é uma gigante vermelha, mas uma anã vermelha. Essa estrela é quase 7 vezes menor que o Sol e quase 9 vezes mais leve. Agora, nossos oceanos e rios não estão evaporando, mas congelando. Florestas e selvas estão cobertas de neve. Em cerca de uma semana, não haverá um único lugar na Terra onde a temperatura esteja acima de 0. Até as plantas acostumadas ao frio deixarão de existir. Elas se alimentam principalmente da energia do Sol, portanto começam a morrer de fome. Mas ainda haverá água abaixo da camada de gelo. Ela será aquecida pelo núcleo quente do nosso planeta. Os micro-organismos serão capazes de sobreviver. Está mais escuro na Terra também. Parece um crepúsculo sem fim por aqui. E mal podemos ver a Lua. A questão é que ela não produz sua própria luz, mas reflete a luz do Sol. Com a Próxima Centauri substituindo a nossa estrela, a Lua perde seu brilho. Mas um problema ainda maior seria com a nossa órbita. O Sol tem uma determinada força gravitacional, e isso nos mantém firmes na doce zona habitável, uma região nem muito quente, nem muito fria. A gravidade da Próxima Centauri é muito mais fraca, e a Terra está lentamente se afastando da estrela. Agora corremos o risco de encontrar asteroides voando pelo espaço, ou até mesmo outros planetas. Mas o pior cenário é se Próxima Centauri simplesmente não conseguir segurar nosso planeta e voarmos para o espaço escuro. Nesse caso, pode esquecer todas as formas de vida aqui. Agora, vamos colocar Sirius no centro do nosso sistema solar. É a estrela mais brilhante do nosso céu noturno. É apenas 70% maior que o Sol, mas quase 2 vezes mais quente. Portanto, seu brilho não é apenas forte, é crepitante. E sua luz não é amarela, mas em algum lugar entre o azul e o branco. Você não poderia sair na cidade sem óculos de sol, ou óculos de Sirius, né? Ainda assim, você não gostaria de andar pelas ruas com o asfalto fervendo. Seria possível literalmente fritar ovos na calçada. Claro, a essa altura, toda a vida na Terra já teria desaparecido. Mas o problema não seria só a temperatura. Sirius emite enormes quantidades de radiação. Nossa atmosfera serve de escudo contra o Sol, mas no caso de Sirius, esse escudo não seria suficiente. Agora, por que não adotamos uma abordagem mais bizarra e nos tornamos um sistema de estrela binária? Consiste em 2 estrelas que giram em torno de um centro comum. E aí está a nossa Terra, sã e salva. Tem a ver com o tamanho e o brilho das estrelas.
Essas duas não são muito grandes e emitem tanta luz quanto o nosso Sol. Tudo o que importa para nós é que o nosso planeta permaneça na zona de segurança do sistema de estrela binária. Ao nascer do Sol, você vê primeiro uma estrela aparecer abaixo do horizonte e alguns minutos depois, a outra. O único problema é que essa beleza pode explodir em breve com uma força enorme. Em um sistema binário, uma estrela é sempre mais pesada que sua companheira. Mais cedo ou mais tarde, ela começa a puxar a matéria para longe da estrela menor. Gradualmente, a estrela maior apenas devora a sua vizinha. Então, a maior pode atingir uma massa crítica e explodir. Essa explosão seria tão forte quanto a de uma supernova. Isso destruiria todo o nosso sistema solar. A luz dessa explosão seria visível a centenas de anos-luz de distância. Depois disso, se formaria uma enorme nebulosa no lugar do nosso sistema solar, a poeira estelar e as partículas que sobrariam do nosso mundo. Indo para o reino da loucura agora. Um buraco negro. Sim, há um no centro do nosso sistema solar agora. Conhecemos os buracos negros como objetos assustadores e misteriosos que atraem tudo em seu caminho. Mas mesmo em torno de um buraco negro, há uma zona habitável. É necessário estar longe o suficiente para que ele não o arraste para dentro do seu abismo negro. Mercúrio e Vênus estarão muito próximos do buraco negro, então muito provavelmente eles serão dilacerados e em seguida se dirigirão ao horizonte de eventos. Essa é a última parada antes de atingir a singularidade, o coração do buraco negro. Existem apenas dois problemas: luz e tempo. Um buraco negro atrai luz em vez de emiti-la, portanto, a Terra ficaria escura e fria rapidamente, e o tempo passa mais devagar em torno de objetos pesados. Perto de um buraco negro, um segundo pode ser igual a semanas ou até meses de distância no espaço sideral. Não sentiríamos essa diferença, mas todo o universo ao nosso redor se desenvolveria mais rápido em relação a nós. Qualquer objeto pode se tornar um buraco negro se for compactado até um determinado tamanho. Por exemplo, o Sol pode se tornar um se for reduzido a uma largura de 6 km, e até mesmo a Terra. Se você a apertar até que atinja 1,8 cm de largura, ela se tornará um buraco negro. Agora há uma pequena rocha à espreita no centro do nosso sistema solar. É uma estrela de nêutrons. Tem cerca de 30 km de largura. Alguns meteoritos são muito maiores do que isso. Mas ela tem uma massa comparável à do Sol. Portanto, sua força gravitacional é quase a mesma e a órbita do nosso planeta está intacta. Mas o problema é que as estrelas de nêutrons quase não emitem luz visível. Portanto, agora é permanentemente noite na Terra. Mesmo assim, fica muito quente aqui. Quando uma estrela de nêutrons nasce, ela pode ser várias vezes mais quente que o Sol, mas ela esfria rapidamente até a temperatura a que estamos acostumados. Portanto, há uma chance de que toda a vida na Terra ainda não tenha sido queimada. Outro problema é que essas pequeninas giram muito rapidamente e podem se tornar pulsares. É como se houvesse um holofote poderoso de cada lado de uma estrela giratória. As estrelas de nêutrons também ejetam radiação em velocidades tremendas. Esses raios tornariam nosso planeta literalmente estéril. Nenhuma forma de vida seria capaz de existir nessas condições. E agora é a hora da maior estrela já conhecida, Stephenson 218. Essa gigante vermelha é 2.150 vezes maior que o Sol. E se a colocássemos no centro do nosso sistema solar, sua borda alcançaria a órbita de Saturno. Aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter já teriam sido engolidos pela enorme estrela, enquanto Saturno, Urano e Netuno seguiriam assando como castanhas no fogo até evaporarem em breve. Na verdade, isso também pode acontecer com o nosso Sol. Quanto mais velho ele fica, mais vermelho e maior se torna. Eventualmente, ficará sem seu combustível, o hidrogênio, e o Sol começará a queimar elementos mais pesados em seu núcleo. Isso fará com que ele se expanda. Então veremos pores do Sol e amanheceres mais bonitos, mas a temperatura ficará muito alta. Em teoria, o Sol ficará tão grande que engolirá a Terra, e então ele explodirá em uma supernova, não deixando sobrar nada do nosso sistema solar. Brilhante! Você já se perguntou como seria se cada planeta em nosso sistema solar tivesse o tamanho da Terra? Bem, está na hora de mergulhar neste cenário de fundir a cuca. Imaginemos como seria cada planeta se fosse tão grande quanto o nosso amado planeta azul. Será que a paisagem árida e vermelha de Marte se tornaria de repente um oásis verde exuberante? Será que o gigante de gás Júpiter desapareceria?
E como isso afetaria nosso sistema solar como um todo? Estaríamos todos nós condenados? Apertem os cintos e vamos descobrir. O primeiro planeta em nossa lista é Mercúrio, o menor do nosso sistema solar. Mas agora esqueça o Mercúrio com tamanho tipo Lua. Ao invés disso, imagine-se na superfície de um inferno superdinâmico e incandescente. Há muitas crateras e vulcões ativos ao seu redor, e bem na sua frente está um enorme e cegante sol brilhante. Que pesadelo! Mas vamos esmiuçar essas mudanças. Bem, junto com o tamanho de Mercúrio, tanto sua massa quanto sua gravidade aumentariam. Nesse caso, é possível que Mercúrio tivesse mais atmosfera. As temperaturas lá são extremas, não só porque está muito perto do Sol, mas também por causa de sua atmosfera muito fina. Assim, durante o dia as temperaturas chegam a 430 graus Celsius, e à noite fica terrivelmente frio, chegando a menos 180 graus Celsius. Mas agora, quando a gravidade é mais forte, Mercúrio poderia ter uma atmosfera mais densa. Assim, o calor seria melhor distribuído em todo o planeta. E a atmosfera não é a única coisa que poderia torná-lo mais quente. Se Mercúrio se tornasse maior, provavelmente experimentaria um aumento do aquecimento interno devido à compressão gravitacional, e, hipoteticamente, sua atividade tectônica poderia aumentar. Em outras palavras, paisagens mais interessantes, mais montanhas e vulcões ativos mais assustadores. Parabéns, você transformou Mercúrio em Vênus 2.0. Para nós, todas essas mudanças não seriam muito agradáveis e seria muito mais difícil enviar nossas naves espaciais para lá. Portanto, é melhor para Mercúrio ficar como está, pequeno, calmo e entediante. Basicamente, o oposto completo do nosso próximo planeta, Vênus. Então, o que aconteceria a Vênus se ele fosse do tamanho da Terra? Na verdade, nada. Não mudaria em nada. Tudo porque Vênus já é quase do tamanho da Terra. É até chamado de o gêmeo da Terra. Embora gêmeo seja uma palavra grande, é claro, na realidade não poderíamos ser mais diferentes. Vênus é frequentemente chamado de estrela da manhã por ser tão brilhante e visível no céu. Mas não se deixe enganar por sua beleza. Este planeta é um dos lugares mais inóspitos do nosso sistema solar. Sua superfície é mais quente que uma pizza recém-cozida, cerca de 500 graus Celsius. E ele está coberto de nuvens grossas de ácido sulfúrico que dissolveriam qualquer humano que tentasse visitá-lo. Portanto, infelizmente, você não estará planejando nenhuma viagem para lá tão cedo. Agora vamos passar para um planeta que, ao contrário de Vênus, pode potencialmente se tornar um novo lar para nós, Marte. Imagine-se de pé na superfície marciana, observando o pôr do sol azul e respirando uma brisa refrescante. Sim, você leu isso direito, ar. Além disso, você poderia estar rodeado de plantas, animais e basicamente se sentir como se estivesse na Terra. Mas como isso é possível? Marte maior teria um campo magnético e uma gravidade mais fortes. Isto o levaria a uma atmosfera mais rica e mais densa. Teria provavelmente uma gama mais ampla de gases, incluindo o oxigênio. Isso não seria legal? Além disso, uma atmosfera mais densa poderia distribuir calor por todo o planeta. Assim, Marte poderia se tornar muito mais quente e aconchegante. E aí vem a mudança mais importante: água líquida. Na verdade, Marte tem água congelada em seus polos e em reservatórios subsuperficiais, mas com uma atração gravitacional mais forte, pode potencialmente estabilizar a água líquida em sua superfície. Viva! No entanto, nem tudo são flores. O novo Marte também teria uma personalidade vulcânica. Já está geologicamente ativo, mas agora seu calor e pressão internos disparariam. Isso significa erupções vulcânicas mais frequentes e mais fortes. Imagine como seria emocionante presenciar tais erupções em outro planeta, se você conseguir escapar das consequências. Em geral, o planeta poderia se tornar mais verde e mais luxuoso, mas não mais seguro, embora ainda seria lindo vê-lo. Mas é hora de passar para os gigantes do nosso sistema solar. E se antes estávamos ampliando os planetas, agora é hora de apertá-los com muita, muita força. Se Júpiter se tornasse 11 vezes menor, cara, que desastre isso seria. A primeira coisa que notaríamos seria uma mudança na gravidade, e eu digo nós notaríamos porque agora não teríamos outra escolha a não ser mudar para algum lugar. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisões com grandes asteroides por ano, tudo por causa de sua gravidade mais forte, que atrai todos e nos protege.
Mas agora nosso grande irmão protetor se transformou em um bebê pequeno. Diga oi a um bando de asteroides. Ah, e diga adeus a Júpiter. Este planeta é conhecido por sua atmosfera espessa e cheia de redemoinhos. Mas com uma atração gravitacional mais fraca, Júpiter provavelmente teria dificuldade para se agarrar a ela. Assim, com o tempo, ela escaparia lentamente para o espaço, deixando para trás uma atmosfera fina composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. Também teríamos que nos despedir da aparência icônica de outro gigante, Saturno. A diferença mais perceptível seria o desaparecimento de seus famosos anéis. Compostos de pequenas partículas de gelo e rocha, os anéis são uma característica única de Saturno. Mas com a gravidade da Terra, eles ou cairiam no planeta ou se espalhariam pelo espaço. Que chatice, não? Saturno também é um gigante de gás, assim como Júpiter. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas se fosse do tamanho da Terra, seus gases seriam comprimidos devido ao aumento da gravidade, o que o tornaria muito mais denso. Isso significa que o tamanho e a forma geral de Saturno mudariam. Teoricamente, se apertarmos duramente Saturno, ele pode potencialmente se tornar uma anã marrom. É um tipo de estrela fracassada que não tem a massa necessária para sustentar a fusão nuclear, mas que emite calor e luz. Então, Saturno poderia deixar de ser um planeta por completo. O clima também teria provavelmente mudado. Todas as suas tempestades loucas, como a famosa tempestade hexagonal em seu polo norte, se tornariam mais calmas e enfraqueceriam. O próximo gigante é o Urano. Vamos tentar comprimir este pobre sujeito. Em primeiro lugar, a gravidade superficial em Urano seria muito mais fraca do que é agora. Sua atmosfera também poderia mudar. Se Urano fosse menor, poderia ter uma atmosfera mais fina e gases diferentes ao mesmo tempo. Este planeta é bastante frio, com uma temperatura média de menos 200 graus Celsius, mas se fosse do tamanho da Terra, ele poderia realmente aquecer um pouco devido à sua reduzida relação volume-área superficial. Mas não fique muito animado, ainda seria muito mais frio do que os pontos mais frios da Terra. Como você pode ver, os gigantes de gás não passam facilmente por todo este encolhimento, exceto talvez um deles. Surpreendentemente, o pequeno Netuno se tornaria muito mais amigável. Para começar, provavelmente se tornaria um planeta rochoso com uma atmosfera minúscula. Isso significa não mais um gigante do gás, mas sim um planeta que é mais fácil para os humanos e as criaturas humanas viverem e se moverem. E por falar em movimento, devido ao tamanho menor, a gravidade neste novo Netuno seria quase igual à da Terra, tornando muito mais fácil andar e pular por lá. Chega de flutuar para o espaço. Bem, a atmosfera do Netuno original é tão espessa que você mal pode ver sua mão na frente do seu rosto, e a pressão superficial é cerca de 100 vezes superior à da atmosfera da Terra. Mas nosso novo Netuno seria muito diferente, com uma atmosfera muito mais fina e menos densa. Teria ainda algum metano, água e amônia dentro, mas não tanto quanto antes. Finalmente, a temperatura. O atual Netuno está congelando com uma temperatura média de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas se fosse do mesmo tamanho da Terra, provavelmente seria muito mais quente, assim como Urano. Ah, assim é melhor. E é isso que temos por hoje para mudanças nos planetas. Mas o que aconteceria com todo o Sistema Solar se tornássemos todos os planetas tão pequenos? É difícil prever, mas é claro que sua gravidade e órbitas poderiam mudar muito. É improvável que algum deles saísse voando pelo espaço ou que se chocassem uns com os outros ou algo parecido, mas muitas de suas órbitas provavelmente se tornariam bastante instáveis, e o número de colisões com asteroides aumentaria significativamente. Naturalmente, tudo isso é pura especulação. Não é como se pudéssemos realmente testar tudo isso, mas ainda é uma experiência de pensamento bastante interessante, e faz com que apreciemos como nosso sistema solar é realmente único e especial do jeitinho que é. Imagine um mundo onde a paisagem vermelha e estéril de Marte é transformada em um jardim exuberante e verdejante. Um mundo onde a água flui livremente, esculpindo cânions e criando lagos e oceanos. Será que podemos alcançar um mundo assim, despejando a água da Terra na superfície de Marte? E não se apresse em dizer não. Vamos explorar essa possibilidade.
Digamos que pudéssemos transportar magicamente toda a água da Terra para Marte. Esse jogo de water pong de dimensão gigante seria uma loucura, tanto em termos de engenharia quanto de logística. Então, como poderíamos fazer isso? Em primeiro lugar, estamos falando de milhões e milhões de galões de água, o que não é pouca coisa. Precisaríamos de tanques realmente grandes para retirar toda essa água da Terra. Também teríamos que descobrir como lançar tudo isso no espaço, o que exigiria muita tecnologia de foguetes, além de muito combustível. Provavelmente, poderíamos criar uma frota inteira de espaçonaves projetadas especificamente para essa tarefa. Imagine só, uma frota de caminhões-tanques gigantes, repletos de toneladas de água cuidadosamente coletada, decolando da superfície da Terra e atravessando o espaço em velocidades inimagináveis. Não seria uma visão super legal? Agora, outra maneira, provavelmente a melhor, seria lançar um grande número de missões menores ao longo do tempo, cada uma carregando uma quantidade menor de água, até que uma quantidade suficiente tenha sido transportada para Marte. Então, digamos que conseguimos fazer tudo isso. O que acontece depois? Após chegarmos a Marte, precisaremos distribuir essa água por todo o planeta. Poderíamos usar uma rede de tubulações subterrâneas ou alguns drones especiais para transportar a água para diferentes locais. Essas são apenas algumas coisas básicas e, como você pode ver, já precisamos de muito planejamento e recursos. Além disso, uma operação maluca como essa exigiria um grande esforço coordenado de cientistas, engenheiros e agências espaciais de todo o mundo. E não vamos nos esquecer dos custos. Não é de se admirar que os cientistas não considerem esse plano realmente viável. Mas a escala dessa operação não é o único problema. Hipoteticamente, digamos que resolvemos todas essas questões e despejamos a água da Terra em Marte. E agora? Bem, acredite ou não, seria quase totalmente inútil. Nosso principal desafio seria a atmosfera e o clima atual de Marte. Marte é um deserto seco, com uma atmosfera que tem apenas cerca de 1% da espessura da Terra. Isso significa que qualquer água derramada na superfície evaporaria rapidamente. Seria muito difícil criar um ambiente estável quando todo o lago pode sumir em questão de segundos. E se a água não evaporar, pelo contrário, ela se transformará em gelo. A temperatura da superfície de Marte é bem abaixo do ponto de congelamento. A atmosfera rarefeita só piora as coisas. Outro desafio é que Marte tem um campo magnético muito fraco, o que significa que ele tem pouca proteção contra o vento solar. O vento solar é uma corrente de partículas carregadas que flui constantemente a partir do Sol. Esses ventos são muito perigosos. Eles podem remover toda a água que seja colocada na superfície marciana. Além disso, a radiação solar em Marte é muito mais forte do que na Terra. Isso tornaria ainda mais difícil manter qualquer água líquida lá. E por fim, não se esqueça de que também precisamos purificar essa água para remover todas as bactérias antes de bebê-la. Mas não vamos desistir. Se nos mantivermos super otimistas, ainda podemos tentar resolver esses problemas. Basicamente, precisamos encontrar uma maneira de manter a água líquida em um local por um longo período e garantir que ela não congele ou evapore. E então, como podemos fazer isso? Há algumas maneiras. Número 1. Isolamento. Poderíamos envolver todos os recipientes de água em materiais isolantes, como espuma, por exemplo, ou usar materiais refletivos que possam ajudar a evitar o congelamento da água. Número 2. Aquecimento. Podemos usar vários aquecedores e dispositivos para manter a temperatura acima de zero, até mesmo cobertores térmicos. No entanto, isso exigiria muita energia e seria uma tarefa difícil. Número 3. Reservatórios subterrâneos. Poderíamos cavar um grande buraco e cobri-lo com um material transparente para permitir a passagem da luz solar. Isso ajudaria a manter a água quente e isolada. Número 4. Salinidade. Adicionar uma pequena quantidade de sal ou outros minerais dissolvidos à água pode reduzir seu ponto de congelamento. No entanto, precisaremos de muito mais sal para coisas como lagos, e esse método não é o mais eficiente. E por fim, o número 5. Construir uma estufa. Podemos construir uma estufa ou alguma outra estrutura que possa reter o calor e criar um ambiente mais parecido com a Terra. Essa opção é provavelmente a melhor, afinal de contas, uma estufa também nos ajudaria a cultivar várias plantas ou outros organismos. Eba! Vida! Muito bem, beleza. Digamos que descobrimos uma maneira de armazenar água em Marte e mantê-la lá em um estado líquido e morno. E agora? Que impacto isso teria em Marte? Na verdade, isso seria ótimo. Despejar toda essa água em Marte poderia mudar drasticamente o clima desse deserto frio e vermelho.
Em primeiro lugar, poderíamos criar o chamado efeito estufa, que é quando os gases na atmosfera de um planeta retêm o calor, fazendo com que a temperatura do planeta aumente. E sim, isso é muito ruim para a Terra, mas para Marte, cujas temperaturas oscilam entre 21 e menos 129 graus Celsius, seria fantástico. Isso pode fazer com que a atmosfera fique mais espessa e levar ao derretimento das calotas polares. Isso não seria incrível? Marte começaria a se transformar gradualmente de um deserto solitário em uma Terra 2.0. Isso também significa que a atmosfera do planeta mudará. Por exemplo, os padrões climáticos. Nuvens poderiam se formar em Marte e chuvas começariam a cair. E as chuvas, como sabemos, transferem água de uma região para outra. Isso significaria que elas poderiam regar as plantas se elas aparecessem em Marte. Mas tudo isso é pura especulação. Não podemos ter certeza absoluta do tipo de impacto que o derramamento de água na superfície marciana teria sobre o clima do planeta. Talvez, para criar esse efeito estufa, precisássemos de muito mais água do que a que podemos transportar. Mas se, apesar de todos esses desafios, tivéssemos sido bem-sucedidos em nossa missão e tornado Marte muito mais quente e úmido, será que a vida poderia ter finalmente nascido lá? Infelizmente, isso ainda seria muito improvável. Sim, a água é muito importante para a criação da vida, mas não é só disso que precisamos. A composição do solo marciano não é muito favorável à vida. O solo é formado principalmente por minerais chamados regolitos, que são compostos sobretudo de poeira, areia e outros materiais que não são muito bons para as plantas. Teoricamente, poderíamos terraformar Marte. A terraformação é uma mudança gradual e lenta do planeta para que ele se torne adequado à nossa vida. Mas esse seria um processo muito complexo, longo e caro. E a propósito, o que aconteceria com a nossa Terra depois de tudo isso? Nós levamos muita água, não levamos? Do ponto de vista da Terra, o transporte de água para Marte exigiria uma enorme quantidade de recursos, incluindo energia e diferentes materiais. E a quantia de água que teríamos de gastar seria impressionante. A perda de uma quantidade tão grande de água das reservas da própria Terra poderia ter um impacto significativo em nosso planeta, especialmente em áreas onde a água já é escassa. Então, basicamente, essa é uma ideia muito ruim, não importa como você a veja. Sim, pode parecer interessante, mas não é um plano viável de forma alguma. Exigiria muitos recursos, muito dinheiro e nem sequer valeria a pena. É por isso que os cientistas e as agências espaciais não levam essa ideia a sério. Além disso, há muitas outras metas mais realistas e alcançáveis no campo da exploração de Marte. Por exemplo, podemos continuar estudando a geologia, a atmosfera e o potencial de vida passada ou presente do planeta. Esses estudos nos ajudariam a encontrar alguns recursos que poderiam apoiar a futura exploração humana. De modo geral, precisamos responder a muitas outras perguntas sobre Marte, antes mesmo de começarmos a considerar a possibilidade de colonizá-lo. Portanto, vamos ficar ligados nas notícias e atualizações científicas. Em nosso bom e velho planeta Terra, a água está em toda parte. Não apenas nos oceanos e mares, mas também na atmosfera, no solo e em nós mesmos. Ela cobre até 71% da superfície do nosso planeta. Parece que nosso planeta deveria ter sido chamado de água e não de terra. Mas o que aconteceria se a água e a terra fossem distribuídas igualmente? E se metade do planeta fosse terra e a outra metade fosse água? Vamos descobrir. Antes de mais nada, vamos discutir o que queremos dizer com igualmente. Apesar de tudo que foi mencionado, na verdade não há tanta água em nosso planeta. Sim! Se juntássemos tudo em uma gota gigante, ela seria um pouco maior do que o tamanho dos Estados Unidos. E toda essa quantidade de água corresponderia a apenas 0,02% da massa total da Terra. Portanto, todas essas profundezas oceânicas inexploradas são basicamente nada. E agora imagine se mudássemos a composição de nosso planeta, nivelando o volume de água e terra. O que aconteceria então? Teríamos um planeta oceânico muito assustador. Esse planeta pareceria um oceano sem limites. É muito improvável que você encontre até mesmo um par de pequenas ilhas nele. E se você as encontrasse, elas provavelmente seriam o topo de enormes montanhas subaquáticas. Esse mundo seria praticamente inabitável. Se você estivesse na superfície, não seria capaz de ver o sol ou qualquer outra coisa no céu. Você não saberia que horas do dia são ou onde exatamente você está. Tudo isso por causa da neblina e das nuvens incrivelmente espessas. Esse tipo de clima seria permanente em um planeta como esse. Além disso, você não saberia nem mesmo onde termina a neblina e começa a água.
Tudo isso porque a umidade seria muito alta. Mas será que ainda haveria vida? Talvez dentro do próprio oceano? Infelizmente, isso também é bastante improvável. Veja bem, para chegar ao fundo desse oceano, você teria que nadar verticalmente para baixo não por várias horas, mas por vários dias. E mesmo após essa jornada, você ainda não veria o fundo. O oceano não seria sem fundo, é claro, mas o fundo do mar seria composto principalmente de gelo muito duro e impenetrável, mas não o tipo de gelo com o qual estamos acostumados. Esse gelo seria exótico, existem diferentes tipos dele, chamados de gelo 5, gelo 6 e assim por diante. Normalmente, esses tipos de gelo não são tão frios quanto o gelo comum e podem não derreter, mesmo em temperaturas muito altas. E quase não haveria algas ou algo do gênero. Portanto, os peixes simplesmente não teriam nada para comer. É por isso que, se a vida surgisse em um planeta assim, seria um milagre. Essa vida teria que suportar uma pressão de mais de 20.000 atmosferas terrestres. Mesmo os monstros mais horríveis da Fossa das Marianas não seriam nada em comparação com as criaturas que você encontraria nesse planeta oceânico. Mas nós, humanos, poderíamos viver lá? Bem, teoricamente sim. Mas seria extremamente difícil. Poderíamos criar algo como estações subaquáticas gigantes, mas ainda teríamos milhares de problemas, onde conseguir comida e outros recursos, como consertar as coisas e assim por diante. Portanto, isso estaria longe de ser a melhor opção. Ok, agora sabemos que um planeta oceânico não parece muito cativante. Que tal outra opção? O que aconteceria se a superfície da Terra fosse 50% água e 50% terra? Para que isso aconteça, precisaríamos reduzir a quantidade atual de água de 71% para 50%. Nesse caso, o nível do mar cairia cerca de 3 quilômetros e cerca de 1/4 do nosso planeta se tornaria terra firme. Embora não pareça muito, as consequências seriam desastrosas. Atualmente, existem 5 oceanos interconectados na Terra: Atlântico, Índico, Pacífico, Sul e Ártico. Mas se baixarmos o nível do mar, todos esses oceanos simplesmente desapareceriam. Eles se transformariam em reservatórios e mares fechados e separados. Pelo contrário, todos os continentes se fundiriam em uma massa de terra gigante, quase como se tivéssemos trocado a terra e a água. E a princípio, isso pareceria muito legal. Agora, você poderia caminhar ao redor do mundo. No entanto, a quantidade de terra que você teria que percorrer também aumentaria. Cada continente do planeta aumentaria de tamanho. Todo esse novo território seria aproximadamente igual à área atual da Ásia, Europa, África e América do Norte juntas. Bem, isso seria uma enorme massa de espaço não utilizado. Mas o que encontraríamos nesses novos territórios? A maioria deles seria bastante plana, mas em lugares onde costumavam existir oceanos profundos, você veria vastos corredores e fendas íngremes. Outra coisa legal é que a maioria das cidades submersas voltaria à superfície. E não, infelizmente não encontraríamos Atlântida entre elas, mas ainda haveria muitos outros lugares legais. Por exemplo, a antiga cidade romana de Baiae, que segundo as lendas, era basicamente um paraíso na Terra, com todas as suas luxuosas vilas e jardins. Ou Heraklion, a cidade que foi para o fundo do mar há milhares de anos e foi considerada um mito por muito tempo. Então sim, poderíamos organizar excursões a esses lugares antigos. Mas é claro, nem tudo seria divertido em um mundo assim. Devido a uma perda tão grande de água, as correntes oceânicas seriam interrompidas, e isso levaria a problemas climáticos muito sérios. O oceano absorve o calor irradiado pelo Sol. Graças às correntes, esse calor é distribuído por toda a Terra, o que cria um clima estável e agradável. Mas se essas correntes forem interrompidas, as temperaturas na Terra se tornarão mais extremas. Ela ficaria muito mais quente perto do Equador e ainda mais fria ao redor dos polos Norte e Sul. Então sim, infelizmente o gelo da Antártica não nos salvaria. Seria exatamente o oposto. As regiões ao redor dos polos Norte e Sul secariam completamente, transformando-se em desertos secos e frios. Além do calor, a água também absorve o dióxido de carbono do ar, e como os oceanos não seriam capazes de absorvê-lo, esse gás começaria a se acumular na atmosfera. Esse excesso venenoso cobriria todo o planeta. As temperaturas médias aumentariam e o planeta inteiro começaria a secar lentamente. Incêndios florestais de grandes proporções ocorreriam e assim por diante. Parece familiar? Para piorar a situação, não haveria nada para apagar esses incêndios, porque, você sabe, as chuvas não podem se formar do nada. Então sim, os níveis de precipitação cairiam e isso levaria a secas perigosas.
teríamos uma série de novos desertos em todos os continentes. Apesar de obtermos todos esses novos territórios, é improvável que possamos, de alguma forma, construir novas cidades e vilas lá. Muitos deles seriam inabitáveis, não apenas porque muitas florestas e plantas desapareceriam, mas também porque a maioria dos animais migraria para lugares mais agradáveis. Como resultado, teríamos grande dificuldade para encontrar qualquer tipo de alimento. Portanto, toda a vida em nosso planeta, plantas, animais e pessoas, teria que se adaptar às novas condições de vida. A vida teria que evoluir rapidamente e se acostumar com a constante escassez de água. Os animais, por exemplo, poderiam diminuir de tamanho por causa disso. Muitos deles, devido à falta de grama e umidade, mudariam para uma dieta estritamente carnívora. E é claro, teríamos que dizer adeus à enorme abundância de vida marinha. Muitos peixes desapareceriam para sempre. Os seres humanos muito provavelmente dariam um grande salto evolutivo para trás. Não apenas porque perderíamos um grande número de recursos e nos mudaríamos para novos territórios, mas também porque perderíamos o acesso a uma das mais importantes fontes de energia do mundo, as usinas hidrelétricas. Sem eletricidade, muitas fábricas parariam de funcionar. Dizer que isso causaria uma crise em grande escala para todos nós é, infelizmente, óbvio. Portanto, nossa proporção atual de água e terra é a melhor opção possível. Se houvesse pouca ou muita água, as consequências seriam terríveis. É por isso que precisamos proteger as condições atuais com todas as nossas forças. E se vivêssemos em um mundo onde a Lua e o Sol trocassem de lugar? Sim, eu sei o que você está pensando. As consequências seriam surpreendentes e catastróficas. Mas aqui está uma visão interessante. E se de alguma forma sobrevivêssemos a tudo isso? Como seria a nossa vida em um mundo tão novo e o que aconteceria com o Sistema Solar? É hora de descobrir. Vamos começar com a Lua. Você sabia que a Lua é responsável pelas marés na Terra? Sabe, tipo o oceano entrando e saindo como se estivesse jogando vôlei de praia. Tudo graças à atração gravitacional do nosso satélite. A Lua também ajuda a estabilizar a rotação da Terra. Isso é muito importante se você não quiser acabar como um certo planeta que gira de lado. Olha você, Urano. Além disso, ela funciona como um escudo, protegendo-nos de alguns dos raios cósmicos mais nocivos, asteroides e detritos espaciais. É como se fosse nosso guarda-costas pessoal. E sem o nosso satélite, talvez não estivéssemos aqui contando piadas e aproveitando a vida. Alguns cientistas acreditam que a Lua desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da vida na Terra. Sem sua atração gravitacional, poderíamos ter um clima loucamente irregular. Além disso, a Lua poderia ter redistribuído a água em nosso planeta, e todos nós sabemos que água significa vida. Quanto ao Sol, todos nós sabemos como ele é importante. Ele fornece luz, calor e energia para todos os planetas. Mas, como todo bom anfitrião de festas, o Sol às vezes pode ficar um pouco intenso demais. Nunca se esqueça de que ele é uma estrela extremamente poderosa e maciça com uma temperatura de superfície de cerca de 5.337,8 graus Celsius. Se não fosse pela nossa camada de ozônio, todos nós seríamos queimados instantaneamente. A distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 149.668.992 quilômetros. Os cientistas pegaram essa distância e a transformaram em uma unidade de medida, uma unidade astronômica, ou UA. A distância mais próxima que a Terra poderia se aproximar do Sol sem ser completamente destruída é de cerca de 0,9 UA. Ao mesmo tempo, se nos afastarmos demais, mais do que cerca de 1,2 UA, nosso planeta se transformará em uma bola de neve. Portanto, tivemos muita sorte com nossa localização. Enquanto isso, a distância entre a Terra e a Lua é de cerca de 0,002 UA, ou 386.242 quilômetros. É muito perto de nós. Agora que sabemos o quanto esses dois são importantes e o quanto a posição deles afeta nosso mundo, vamos tentar trocá-los. Certamente nada de ruim vai resultar disso, né? Primeiro, vamos imaginar por um momento que o Sol estivesse no lugar da Lua. Você provavelmente já sabe o que acontecerá conosco. O calor intenso e a radiação do Sol seriam como a pior sauna do mundo, com a temperatura da Terra aumentando rapidamente. Qualquer ser vivo na Terra deixaria para trás nada além de uma pilha de cinzas. Mas a destruição não pararia por aí. A atmosfera e os oceanos seriam destruídos pelo vento solar, deixando o planeta exposto e vulnerável à radiação e às partículas provenientes do Sol. Seria como um secador de cabelo espacial gigante a todo vapor, com a atmosfera e os oceanos da Terra sendo destruídos instantaneamente. Esqueça o derretimento das calotas de gelo. O planeta inteiro seria uma grande poça.
Mas essa foi uma resposta cientificamente precisa. Que chato. Mas e se pudéssemos sobreviver a essa catástrofe de alguma forma? E se tivéssemos alguma tecnologia super avançada para nos proteger de sermos fritos até ficarmos crocantes? Em primeiro lugar, mesmo que nosso planeta sobrevivesse de alguma forma, as coisas ainda ficariam muito quentes, pois o Sol ainda emitiria muito mais calor e energia do que a Lua. Além disso, ao contrário da Lua, que passa por períodos de escuridão durante sua noite lunar, o Sol tem uma fonte de energia constante por meio da fusão nuclear. Pelo menos não teríamos que nos preocupar com o congelamento todas as noites. Estaríamos apenas suando muito durante o sono. É claro que todo esse calor extra teria alguns efeitos graves em nossos ecossistemas. As plantas e os animais precisariam se adaptar para sobreviver, e poderíamos ver algumas mudanças importantes na forma como a vida na Terra funciona. Imagine a confusão dos animais noturnos. Sem a Lua, eles não teriam ideia de como navegar ou caçar. Então, o que faríamos nesse mundo novo e super quente? Bem, talvez pudéssemos construir algumas estufas de alta tecnologia para reter todo esse calor, ou poderíamos usar alguns espelhos gigantes ou outras superfícies refletoras para manipular a quantidade de luz solar que a Terra recebe. Em seguida, temos a gravidade do Sol. Lembra-se de que dissemos que a atração gravitacional da Lua é a ideal para estabilizar a órbita da Terra? Então, se a substituirmos por uma estrela inteira, as coisas ficarão bem malucas. Estamos falando de mudanças extremas nas estações do ano, no clima e em todos os tipos de travessuras relacionadas ao tempo. Sua vida cotidiana pareceria que está tentando fazer o tchá-tchá durante um terremoto. A rotação da Terra também se aceleraria drasticamente. Isso significa dias mais curtos, noites mais longas e muita confusão com horários de trabalho e aniversários. Então, há alguma maneira de consertar isso? Bem, hipoteticamente, poderíamos usar algumas espaçonaves enormes ou outras tecnologias para ajustar artificialmente a órbita e a rotação da Terra. Por exemplo, poderíamos lançar foguetes ou rebocadores espaciais que empurrariam lentamente nosso planeta para uma nova órbita mais estável e consistente. E isso não é tudo. Todo esse jogo de gravidade também significaria novas ondas gigantescas de proporções épicas. Estamos falando de ondas tão altas que os surfistas precisariam de tanques de oxigênio apenas para pegar uma carona. Imagine tentar navegar em um barco em meio a um furacão enquanto monta em um cavalo bronco. Iha! A Lua também mistura nutrientes no oceano e ajuda a sustentar a vida marinha. Portanto, se trocássemos o Sol pela Lua, essas águas ricas em nutrientes seriam coisa do passado. O oceano se tornaria uma sopa estagnada e sem vida, com nada além de algas e plâncton para nos fazer companhia. Teríamos que recorrer a sanduíches de algas marinhas e beber água dessalinizada apenas para sobreviver. E sejamos realistas, ninguém quer viver em um mundo sem sushi. Então, o que podemos fazer? Bem, poderíamos tentar de alguma forma criar marés artificialmente ou imitar a atração gravitacional da Lua sobre o oceano. Por exemplo, usando bombas ou outros mecanismos para movimentar grandes volumes de água de forma a criar um efeito de maré semelhante. Ou podemos tentar ajudar a vida marinha a se adaptar ao novo oceano, menos rico em nutrientes. Talvez desenvolvendo a criação de peixes ou a aquicultura. Por fim, não se esqueça da radiação. O Sol é basicamente uma fábrica de radiação. Isso pode afetar seriamente a nossa saúde e nossos dispositivos eletrônicos. Você acha que seu celular quebra por qualquer coisa? Imagine o que aconteceria com ele em uma explosão solar gigante. Precisaríamos de uma tecnologia de blindagem muito avançada para nos proteger. Estamos falando de materiais que podem suportar temperaturas mais quentes do que o traseiro de um jalapeño e campos magnéticos poderosos o suficiente para desviar partículas carregadas. E toneladas de protetor solar. Em resumo, se substituíssemos a Lua pelo Sol e de alguma forma conseguíssemos evitar consequências catastróficas, seria um mundo completamente diferente do que conhecemos. Mas não seria apenas a Terra que sentiria esses efeitos. Então, o que aconteceria com o restante do nosso sistema solar? Para começar, se o Sol, com sua louca atração gravitacional, tomasse o lugar da Lua, ele começaria a bagunçar seriamente as órbitas dos outros planetas, que poderiam ser lançados em direções aleatórias como carrinhos de bate-bate. Os planetas também experimentariam um pouco de personalidade ardente do Sol. Eles teriam que lidar com toda a radiação e partículas carregadas. Por fim, o campo magnético do Sol é incrivelmente forte, e se ele tomasse o lugar da Lua, os outros planetas seriam forçados a dançar conforme sua música. Isso poderia causar tempestades elétricas, auroras e outros efeitos elétricos malucos em toda parte.
E o que aconteceria com a própria Lua? Infelizmente, seu reinado no centro do nosso sistema solar não durará muito tempo. Provavelmente ela começará a orbitar o Sol e será devorada por ele, ou simplesmente voará para longe como um passarinho livre. Então é isso aí. Essa foi a nossa pegadinha cósmica que deu terrivelmente errado. O que podemos dizer? Vamos apenas agradecer por esse cenário não ser fisicamente possível e, em vez disso, apreciar a bela Lua e o Sol vivificante a uma distância segura e confortável. Os astrônomos descobriram um sistema estelar exótico de arrepiar. Você sabia que o nosso sistema solar é um pouco solitário na galáxia? Na verdade, a maioria das estrelas tem companheiras, e algumas até têm várias. Por exemplo, os sistemas estelares binários são muito comuns e consistem em duas estrelas orbitando em torno de um centro de massa comum. Normalmente não é possível vê-las a olho nu. Para um observador na Terra, elas provavelmente se moldarão e parecerão um só. Por exemplo, Alpha Centauri A e Alpha Centauri B formam um sistema binário. Elas são algumas das estrelas mais brilhantes em sua constelação e a terceira mais brilhante no céu noturno em geral, superadas apenas por Sirius e Canopus. Mas se você olhar para elas, elas parecerão ser uma única estrela, embora nem sempre seja assim. Há também as chamadas estrelas duplas. Elas estão localizadas tão próximas que podem parecer um sistema binário e podem ser uma só ou não. Você pode até fazer um pequeno teste ocular. Na constelação da Ursa Maior, tente procurar por Mizar e Alcor. Elas são um pouco difíceis de identificar, mas estão bem no braço da Ursa Maior. Agora, se você conseguir vê-las não como uma, mas como duas, você tem boa visão. E por que se contentar com apenas duas estrelas se você pode ter mais? Sistemas triplos também são bastante comuns, com 3 estrelas orbitando uma ao redor da outra em uma delicada dança cósmica. Esses sistemas podem ser cheios de surpresas, pois as órbitas são muito difíceis de prever. Mas tudo isso é insignificante em comparação com a recente descoberta. Há alguns anos, uma equipe de pesquisadores descobriu um verdadeiro sistema solar de 5 estrelas. Ele está localizado a 250 anos-luz de distância, na constelação da Ursa Maior, e foi descoberto pelo próprio Super-WASP. Todas as estrelas foram formadas a partir do mesmo disco de poeira e gás, e agora estão conectadas em uma complexa dança gravitacional. Isso não significa que todas elas estejam incrivelmente próximas umas das outras. Elas não fazem uma espécie de dança do quadrado, você sabe. De fato, elas estão separadas por uma distância maior do que a órbita de Plutão ao redor do Sol. Normalmente, esses sistemas grandes são compostos por outros menores. Por exemplo, nesse caso, há 2 estrelas que estão muito distantes, 2 que estão tão próximas que uma está praticamente roubando o hidrogênio da outra, sua malandra, e uma companheira solitária. Mas todas elas orbitam em torno de um centro de gravidade comum. Com todas essas interações, é de se admirar que elas não colidam e criem uma grande e brilhante bagunça no céu. Mas não é de se surpreender que cada um desses sistemas seja mais complexo e mais raro do que o anterior. E tudo isso levanta a questão: que tipo de ambiente único poderia existir em tais sistemas? Como seria a nossa vida se vivêssemos lá? Bem, vamos ver. Imagine o seguinte: você está em um planeta orbitando uma das estrelas em um sistema quíntuplo. É um dia ensolarado e você está pronto para ir à praia. Ao sair de sua casa espacial, você olha para o céu e vê não 1, não 2, mas 5 sóis brilhando como diamantes. 2 deles estão muito próximos, quase como se fossem um só. Em seguida, você vê o outro par, um pouco mais distante, cada um com seu próprio brilho. E finalmente a estrela solitária no canto, fazendo seu próprio trabalho. É impressionante, para dizer o mínimo. Agora você deve estar se perguntando, mas como seria o ciclo dia-noite e a mudança das estações em um planeta assim? Bem, aqui as coisas podem ficar um pouco complicadas. Dependendo das órbitas das estrelas, o planeta poderia ter horas de luz do dia e de escuridão bastante aleatórias. Elas podem até ser constantes ou durar longos períodos de tempo, tudo depende da localização do planeta. Se vivêssemos em um sistema estelar binário, as coisas seriam mais fáceis. Haveria 2 períodos distintos de dia e noite, pois o planeta orbitaria em torno das 2 estrelas. Mas com 5 estrelas, o brilho e a posição delas estariam mudando constantemente, de modo que o ciclo dia-noite poderia se tornar extremamente caótico. Ei, preciso dormir aqui. Por outro lado, isso proporcionaria vistas espetaculares. Poderíamos ver vários nasceres e pôres do sol diferentes, cada um com brilho e cor diferentes por dia. A mudança das estações não fica mais fácil. Você sabe que na Terra temos 4 estações causadas pela inclinação do eixo do nosso planeta em relação ao Sol, certo?
Bem, em um sistema de 5 estrelas, a localização das estrelas poderia enlouquecer nosso planeta. É como ter vários chefes na cozinha, todos tentando cozinhar pratos diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, se estivermos mais próximos da estrela A, teremos condições mais semelhantes às do verão. Se estivermos mais perto da estrela B, as coisas serão mais frias e invernais. E se estivermos localizados em algum lugar no meio, teremos verão e inverno ao mesmo tempo. É como tentar fazer malabarismos com várias bolas ao mesmo tempo. E essa é uma explicação muito simplificada. Há também coisas como o caminho orbital do planeta, a inclinação de seu eixo, a atração gravitacional, blá blá blá. Resumindo, a previsão do tempo agora se tornará 10 vezes menos confiável. Eu odiaria ser um meteorologista na TV. É um cenário em que ninguém ganha. E se isso não for suficiente, que tal uma montanha-russa de radiação? Os ventos solares desagradáveis e o calor de várias estrelas poderiam tornar as condições do nosso planeta muito severas, deixando-o inabitável. Por exemplo, se você tiver o azar de morar muito perto do par binário de estrelas, terá a sensação de estar constantemente preso em um micro-ondas, mas pelo menos você não precisaria ir ao salão de bronzeamento artificial. E se você estiver muito longe das estrelas, seria como viver em um eterno país das maravilhas do inverno. E se você estiver em algum lugar no meio do caminho? Imagine viver em um local onde você pode ter queimaduras de sol e queimaduras de frio no mesmo dia. E isso é apenas o começo. Veja bem, com 5 estrelas na mistura, há muita gravidade em jogo. É como estar em um abraço grupal com vários amigos muito fortes e pegajosos. As forças gravitacionais das estrelas poderiam puxar o planeta, criando marés tão fortes capazes de arrastar cidades inteiras. E nem me fale dos terremotos. Com toda essa gravidade, o chão sob nossos pés pareceria estar constantemente tremendo, sacudindo e rolando. Mas o lado bom é que, pelo menos sempre teríamos uma desculpa para chegarmos atrasados ao trabalho. Me desculpe, chefe, fui pego por uma onda de gravidade e acabei no outro lado do planeta. Como você pode ver, teríamos que nos esforçar muito para nos adaptarmos a esse sistema. Tudo isso, obviamente, criaria alguns desafios para a agricultura. Com várias estrelas no céu, as plantas teriam que se adaptar a receber luz de diferentes ângulos e intensidades ao longo do dia. Os agricultores talvez precisassem criar algo para proteger as plantações do excesso de calor e radiação. Por outro lado, ter várias fontes de energia das estrelas é muito bom. Imagine campos de painéis solares absorvendo os raios de todas as 5 estrelas. Mas talvez tivéssemos tido sorte e acabado em um planeta onde a gravidade e as mudanças de temperatura não nos incomodassem tanto. Nesse caso, viver em um ambiente tão único e inspirador não parece tão ruim. Isso teria um grande impacto em nossa cultura, artes, tecnologia e assim por diante. Com uma visão tão única do cosmos, as pessoas teriam uma tela totalmente nova para trabalhar. E imagine só, esse não é nem o mais complexo dos sistemas que descobrimos. Por exemplo, você já ouviu falar de AR Cassiopeia? É um sistema estelar sétuplo, o que significa que tem 7 estrelas orbitando uma em torno da outra. Você pode estar pensando, uau, isso deve ser um verdadeiro caos. E você não está errado. Imagine tentar navegar em uma nave espacial por todos esses campos gravitacionais. É como jogar uma partida de pinball cósmico. Mas tudo isso serve como um lembrete da incrível diversidade do universo. Os cientistas continuam estudando e aprendendo mais sobre esses sistemas raros e fascinantes. E quem sabe que outros sistemas estelares alucinantes estão por aí esperando para serem descobertos? Sistemas de 10, 15 estrelas? Quase o mesmo número de estrelas que existe em Hollywood. Entendeu? Estrelas Hollywood? Ok, eu concordo, não foi uma boa piada. Você já se perguntou por que todos os planetas são perfeitamente redondos? E se esses corpos celestes decidissem quebrar as regras e mudar sua forma? Será que acabaríamos com planetas quadrados, luas triangulares ou talvez até mesmo formas intergalácticas que nem podemos imaginar? Bem, vamos descobrir. Então, em primeiro lugar, como os planetas se formam? O universo está repleto de nuvens rodopiantes de poeira e gás. Elas são chamadas de nuvens moleculares. Consistem em vários elementos e compostos, como hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio e assim por diante. São como uma cozinha cósmica, repleta dos ingredientes necessários para cozinhar alguns planetas novos. A primeira etapa da receita para a formação desses corpos é chamada de teoria da acreção. Digamos que aconteça algo que cause instabilidade gravitacional. Por exemplo, uma supernova explode nas proximidades ou algo assim. Isso empurra o gás e a poeira na nuvem e faz com que eles se juntem e, assim, se tornam mais compactadas, como quando você aperta uma bola em sua mão. Por fim, eles são espremidos com tanta força
que a nuvem começa a se achatar em forma de disco, mais ou menos como quando você mistura farinha e água para fazer massa de pizza. Esse disco é chamado de protoplanetário. Ele também está girando porque as partículas da nuvem tinham alguma rotação no início. Agora, imagine essas minúsculas partículas de poeira e moléculas de gás dançando no disco. Às vezes, elas se chocam umas com as outras e, quando isso acontece, se unem como velcro. Esses pequenos aglomerados de poeira e gás são chamados de planetesimais, que são os blocos de construção dos planetas. E à medida que continuavam a colidir e se fundir, ficavam cada vez maiores, formando protoplanetas. Estes estavam ficando sérios em relação ao seu tamanho e sua gravidade se tornou mais forte. Alguns ficaram tão grandes que se tornaram os mestres de suas vizinhanças cósmicas. São os que conhecemos e amamos. Cada um tinha sua própria receita exclusiva de gases, rochas e, às vezes, até água. Mas por que os planetas se parecem com esferas? Bem, é tudo por causa da gravidade. Vamos voltar aos nossos protoplanetas. Imagine que você está apertando um balão com as mãos. O ar dentro dele é empurrado para trás, criando pressão. Algo semelhante acontece com os planetas. A gravidade aperta o material para dentro, puxando-o em direção ao centro. E como ela age igualmente em todas as direções, puxa o material de todos os lados em direção ao centro de massa, resultando em um formato de esfera. Esse material é empurrado para trás com pressão, resistindo à força da gravidade. No final, ambos encontram um ponto ideal onde se equilibram mutuamente. Isso é chamado de equilíbrio hidrostático, um termo sofisticado que significa que tudo dentro de um planeta está em harmonia. Mas isso não é tudo. Outra coisa que torna um planeta esférico é sua rotação. Pense em uma bola de massinha ou algo do gênero. Imagine que você agire rapidamente. O material começa a se deslocar para fora, fazendo com que a massinha fique protuberante no equador e achatada nos polos. A mesma coisa acontece com os planetas. À medida que giram em seus eixos, a combinação de gravidade e rotação empurra o material para fora, fazendo com que fiquem protuberantes no equador. Eles querem se tornar discos novamente. Entretanto, a gravidade não quer planetas irregulares, e sim que sejam bonitos e redondos. Portanto, ela continua puxando o material, tentando deixar tudo o mais compacto possível. Por fim, a gravidade vence e o planeta se estabelece em uma forma esférica. Vejamos alguns exemplos de nossa lista de reprodução planetária. Júpiter, o gigante do Sistema Solar, adora exibir sua obliquidade. Ele gira tão rápido que fica visivelmente esmagado nos polos e rechonchudo no meio. É como um peão com uma barriga bonita. Saturno, a maravilha com anéis, também se junta à festa. Ele gira com seus belos anéis e sua obliquidade é ainda mais pronunciada do que a de Júpiter. Esses exemplos mostram como a rotação pode dar aos planetas uma forma única. Eles deixam de ser perfeitamente redondos e passam a ter uma protuberância agradável no meio. É como uma cerâmica cósmica em que o movimento giratório cria uma forma divertida e distinta. Então, agora você sabe por que eles são redondos. Mas o mais interessante é, e se não fossem? E se fossem, digamos, cúbicos? Ou até mesmo triangulares? Bem, vamos ver. Um planeta em forma de cubo ou de triângulo teria sua massa distribuída de uma maneira completamente diferente de uma esfera. E sabe o que isso significa? A gravidade também ficaria abalada. Em um planeta esférico, ela puxa tudo em direção ao centro porque a massa é distribuída uniformemente em torno dele. Mas quando introduzimos um corpo espacial em forma de cubo ou de triângulo, as coisas ficam interessantes. Se você estiver no centro de uma dessas faces, sentirá a atração mais forte da gravidade. Isso ocorre porque os lados são os mais próximos do centro de gravidade. E à medida que você se afasta do centro e começa a caminhar em direção às bordas, seria vítima de pegadinhas da gravidade. Sentiria, por exemplo, a luta contra ela do ângulo íngreme. Caminhar nessas bordas seria como escalar uma montanha ou andar em uma encosta super íngreme. Tudo isso porque a gravidade quer que você fique bem no meio da face e em nenhum outro lugar. Agora, imagine o terreno ao longo das bordas e cantos. É uma paisagem árida, rochosa e seca. Por quê? Bem, toda a água se acumularia no centro de cada face, deixando as bordas altas e secas. E a qualidade do ar? Bem, ou é inexistente ou ele é tão rarefeito que não pode suportar a vida. Não há um lugar mais aconchegante para montar acampamento, com certeza. E não se esqueça de suas roupas quentes, almoço e botas de caminhada. Você precisará disso por causa do clima maluco. O tipo de clima que você encontrará em nossa Terra em forma de cubo ou triângulo depende de como ela gira. Se for nos cantos, cada lado terá um clima ameno e temperado. No entanto, se girar em um eixo através de duas faces, as coisas ficam intensas. Imagine uma versão de montanha-russa de nosso clima atual.
As faces superior e inferior do cubo e a inferior do triângulo seriam terras de maravilhas polares, geladas e frias. Enquanto isso, os outros lados seriam completamente diferentes. Em um cubo seriam escaldantes, com um clima equatorial que faria você suar muito. Em vez de a luz do sol se curvar suavemente ao longo da superfície, ela incidiria diretamente sobre essas faces. Isso é que é sentir o calor. E em um planeta triangular, atingiria os lados em um ângulo. Essa luz solar angular criaria variações de temperatura fascinantes nesse corpo espacial. Imagine o seguinte: à medida que você se move da base do triângulo em direção à ponta, as temperaturas diminuem gradualmente. A base, onde a luz do sol incide mais diretamente, seria a região mais quente, exatamente como o clima equatorial que conhecemos em nossa Terra esférica. Mas à medida que se aventura em direção à ponta, o ângulo da luz solar seria menos direto, levando a temperaturas mais baixas. Mas a base ainda é super fria e escura, já que a luz do sol não chega diretamente a ela. Portanto, o triângulo seria absolutamente louco em termos de mudanças de temperatura e zonas climáticas. A propósito, você conhece aquele cobertor de ar aconchegante que chamamos de atmosfera? Bem, em nossa Terra angular, as coisas ficariam um pouco confusas. A gravidade estaria puxando mais forte do centro de cada face. O resultado, a atmosfera passaria por algumas mudanças malucas. Imagine o seguinte: no centro de cada face, onde a gravidade é mais forte, a atmosfera se acumularia e se tornaria mais espessa. Seria como uma cidade movimentada cheia de moléculas de ar. Mas à medida que você se aventurasse em direção às bordas, as coisas começariam a diminuir. A atmosfera se tornaria escassa e muito fina. Portanto, respirar ao longo das bordas seria um grande desafio, e elas seriam um bairro difícil para a vida prosperar. Além disso, uma atmosfera mais fina significa menos proteção contra a radiação do Sol e os ventos solares. Portanto, cantos e bordas seriam extremamente perigosos para os seres humanos. É claro que tudo isso é apenas uma exploração lúdica do que poderia ser. Nossa Terra adora sua forma esférica, e isso é bom. Mas não há mal nenhum em imaginar possibilidades selvagens e maravilhosas. Portanto, mantenha sua imaginação em alta e continue a se encantar com as maravilhas do nosso incrível planeta, seja qual for o seu formato.